Welcome to Fado ao Carmo, a restaurant in the heart of the Chiado district of Lisbon. Today I've come to meet Rodrigo, who is, you've guessed it, a fado singer. In this listening exercise with a native speaker, Rodrigo is going to tell us more about this musical genre that is synonymous with Portugal and more about his own journey as a fadista. As with all my listening exercises, you can click settings to get the subtitles in English if you're a beginner, Portuguese if you're intermediate, and if you really want to test yourself, have no subtitles at all. Está prontos? Vamos lá! Olá, eu sou o Rodrigo Costa Félix, sou fadista, sou produtor, sou manager, sou cronista e tenho um restaurante de fados. O fado é a canção urbana de Lisboa, que nasceu nos bairros pobres de Alfama, Moraria, Madragoa e surge dentro desses meios mais empobrecidos da cidade no fundo, como canção de escape para a situação em que as pessoas viviam. E começou a ganhar dimensão ao longo do século XIX e de Lisboa passa também para o resto do país e agora é uma canção com um impacto internacional, com espetáculos nas melhores salas, mas sem perder essa característica fundamental que está na sua gênese, que é ser uma canção urbana, uma canção que fala das emoções da vida, não é necessariamente uma canção triste, é uma canção emotiva, é uma canção que fala das tristezas, mas também pode falar das alegrias, fala dos desamores, mas também fala dos amores, e fala também muito de Lisboa, que é a cidade do fado. Portanto, é uma canção com características muito especiais, é uma canção com características únicas comparada com outras canções urbanas no mundo, como o flamenco, como o tango, como o jazz, como o blues, ou até como o hip-hop. Eu costumo dizer que o fado é o hip-hop de há 200 anos, ou com 200 anos de história, mas porque tem uma gênese muito semelhante. E que também tem muito um cariz de improviso, tem muito um cariz do efeito do momento, porque o fadista canta aquilo que está a sentir nesse momento. Nunca é uma coisa prevista ou predestinada, ou seja, quando um fadista se levanta para cantar numa casa de fados, nunca sabe antecipadamente o que é que vai cantar. E, portanto, canta aquilo que no fundo a sua alma lhe diz, ou o seu estado emocional de momento lhe diz para fazer. E portanto nesse aspecto é uma canção muito de intuição, e é também uma canção que, a partir de Amália Rodrigues, que foi a nossa maior artista a nível nacional, a mais internacional de todas, ela fez uma transformação no fado para sempre e retirou um pouco, não que tenha retirado totalmente, mas elevou a categoria do fado, porque começou a cantar os nossos grandes poetas. O fado, até Amália Rodrigues, sempre foi uma canção de raiz muito popular, com alguma boa poesia, mas poesia de cariz popular, e a partir de Amália passou a ser uma canção que também tinha uma vertente um pouco mais erudita. Eu comecei a cantar fado aos 16 anos, mais ou menos, que é uma idade muito apropriada para se começar a cantar este género de música, porque estamos na adolescência, estamos com as emoções todas ao rubro, sentimos tudo muito e muito intensamente, e eu, apesar de ter crescido a ouvir fado, por influência da minha mãe, que gostava muito e tinha muitos amigos dentro do meio do fado. O meu pai chegou a ter uma casa de fados em Cascais, pouco antes de eu nascer, e continuou no primeiro ano, mas não teve assim um impacto direto na minha evolução como cantor.
mas de facto a convivência com muita gente do fado ao longo do meu crescimento deu-me algum conhecimento, mas eu ainda não apreciava o fado como a partir dos 16 anos comecei a apreciar. E principalmente eu comecei a apreciar fado principalmente pela palavra e pela poesia, porque eu sempre gostei muito de poesia e acho que Portugal tem poetas extraordinários. Nós não temos grandes escolas de arte com impacto mundial, mas temos grandes poetas que são traduzidos em dezenas e dezenas de línguas e que são de facto poetas ao nível mundial muito conceituados. E portanto o fado, eu comecei a perceber a riqueza poética do fado e comecei também a perceber que no fado existia uma liberdade musical, uma liberdade criativa que me fascinava bastante. Aos 18 anos fui contratado pela primeira vez para cantar numa casa de fados e pronto, e a partir daí segui o percurso normal dos fadistas, de fazer uma certa evolução dentro das casas de fado, convivendo com os mais velhos, aprendendo com eles, tendo experiências enriquecedoras com músicos extraordinários que eu tive a felicidade de conviver e de conhecer. Depois comecei a ter alguns concertos a partir dos 20 anos, gravei pela primeira vez com 22 e pronto, e entretanto já vão 4 discos gravados, vários concertos no mundo inteiro e agora a minha primeira casa de fados, que era um sonho antigo e que eu pude agora concretizar. O meu nome é Luís Guerreiro, eu sou músico profissional, toco guitarra portuguesa. Toco guitarra portuguesa desde os 9 anos de idade, já há alguns anos. Posso confessar que tenho 45, embora não pareça, eu sei. Mas isto funcionou, o início da guitarra portuguesa funcionou como uma paixão desde criança, muito impulsionada pelo meu pai. O meu pai deu-me uma grande ajuda e incentivou-me muito para que eu aprendesse este instrumento, porque nós só ouvíamos fados em casa quando eu era criança e eu apaixonei-me desde cedo pelo instrumento e depois desde os meus 9 anos foi sempre à procura de tentar perceber o instrumento, descobrir a música. Foi tudo uma descoberta a partir dessa idade, dessa altura até hoje. Amei-te com desespero, mais do que eu ninguém te quis. E agora que te não quero, vejo as figuras que fiz. E agora que te não quero, vejo as figuras que fiz. Adorei-te noite e dia, com toda a força da alma. Ninguém me levava a palma a querer-te como eu te queria. Ninguém me levava a palma a querer-te como eu te queria. A minha vida daria pelo teu amor de raiz. Vivi um sonho feliz e belo também. Amei-te como a ninguém, mais do que eu, ninguém te quis. Mas a vida atroz medonha quis este bem terminar. E não chorei com vergonha que alguém me visse a chorar. E não chorei com vergonha que alguém me visse a chorar. O que eu sofri ao pensar na crença com que te quis. Com razão o mundo diz que o meu amor foi sincero. E agora que te não quero, vejo as figuras que fiz. Sofri bastante, confesso, agora
confesso, agora que te perdi, mas se voltasse ao começo, tornava a gostar de ti. Mas se voltasse ao começo, tornava a gostar de ti. Oh my gosh, we're so lucky to have had a private show. Thank you so much. That was amazing. Tá bom? Really,